Eu quero ler com você um versículo, está em Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Diz assim, ó: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O capítulo 1 de Tiago vai nos ensinar um assunto muito interessante. Ele vai falar sobre as tentações e as provações. Eu sempre procuro fazer distinção entre tentação e provação. A gente precisa entender que Deus prova, Deus não tenta. Quem tenta é o diabo. O diabo, sim, ele tenta as pessoas com um propósito. E qual é o propósito de Satanás? Levar-nos ao pecado. Agora, Deus prova. O versículo que eu li diz, inclusive, que bem-aventurado o varão que sofre a tentação, e quando for provado, receberá a coroa a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aí você diz, pastor, mas há uma incoerência, porque o texto está falando de provação e tentação da mesma coisa. Mas é o versículo 13, você vai ver Tiago explicando. O versículo 13, ele diz, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não tenta os homens. Quem tenta o homem é o tentador. E quem conhece a Bíblia sabe perfeitamente que se trata de Satanás. Agora, o nosso Deus, ele prova. Ele prova para ver se realmente estamos qualificados para ser aprovados. Você já viu essa expressão? Você só pode ser aprovado se você for provado. É isso que acontece na nossa relação com Deus. Deus, ele prova para aprovar. E o versículo diz, né? Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Agora, e a tentação? Como é que funciona? Aí ele vai dizer, os versículos posteriores vai dizer o seguinte, ó. Versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a consciência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Esse é o trâmite. Esse é o projeto de pecado na vida do homem. Ninguém peca da noite para o dia. Tudo isso começa a ser arquitetado, a pessoa começa a ser engodada, atraída, qual teia de aranha, que vai sendo tecida, ao ponto da pessoa ser presa. E a tentação, se não houver vigilância por parte da pessoa, ela pode gerar a morte. Agora, a gente precisa saber que ser tentado é uma coisa, ceder à tentação é outra coisa. Então eu posso ser tentado e não pecar. Como eu posso ser tentado e ceder ao pecado. Como eu posso ser provado, e aí é outra história, e se é Deus que está provando, fique tranquilo, logo, logo, você vai receber a recompensa pela aprovação que você está passando. Porque aí Deus vai te dar a bênção que você precisa. O versículo de número 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tudo vem dele. E ele não dá coisa ruim, ele dá o melhor. É isso. Então, vença as tentações da vida, sabendo que Jesus está com você. Lembre-se, se você for provado, Deus vai te abençoar se você resistir à provação. Se você for tentado, vença a tentação, resista ao diabo e você vencerá. E no final, o nome de Jesus será glorificado na sua vida. Vamos orar. Vamos pedir a Jesus para nos dar vitória em qualquer circunstância. Pai querido, eu quero pedir a tua ajuda, eu quero pedir a tua graça sobre a vida de cada um dos nossos irmãos que estão sintonizados com o programa Palavra de Fé. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa dar condições para que nós possamos resistir às dificuldades, para no tempo certo sermos coroados, conforme o próprio texto diz. Ajuda-me a vencer, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, que você possa ser ajudado por Jesus. Programa Palavra de Fé.
Um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.